Olá, pessoal. Estamos iniciando a terceira parte da aula sobre assíntotas, certo? Como eu disse já em outras vezes, essas aulas vão ajudar muito a gente na hora que a gente for mostrar gráfico de funções perto de alguns pontos específicos e para determinar o comportamento quando a variável livre cresce limitadamente, vai para mais infinito ou decresce limitadamente para menos infinito, certo? Então, nesta aula, a gente vai abordar o conceito do que significa a função tender a infinito num determinado instante de tempo finito. Quer dizer, o que eu chamei aqui de comportamento infinito ocorrendo em tempo finito, tá? Lembrando que para isso a gente está usando a variável livre como t, como se fosse tempo, ok? Beleza. Em uma aula anterior, a gente já estudou o caso de uma equação do tipo 0 sobre 0, certo? Vamos relembrar um pouquinho. Acho que a gente viu um exemplo, exatamente esse exemplo aqui. O que é o limite dessa função aqui? Quando o t tende a 2. Um pouquinho de conta, você vê que o 2 zera tanto o denominador quanto o numerador. Por isso que a gente chama de uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, porque não existe uma operação matemática desse tipo, né? Não dá para dividir por zero. Como é que a gente tratava esse caso, então? Bom, a gente percebia que dava para fatorar o numerador e o denominador, certo? E tinha um fator comum aqui, que é justamente o fator que zera quando x igual a 2, e a gente cancelava esse fator x menos 2 em cima e embaixo, e chegava a uma função contínua, e função contínua a gente sabe calcular o limite de maneira fácil, certo? E tinha um teorema que garantia que essas duas funções f e g, elas coincidem em todos os pontos, exceto no ponto 2, porque no ponto 2 a g está definida, mas a f não. E aí a gente tinha um teorema lá atrás que garantia, então, que quando isso acontecia, o limite nesse ponto era igual para as duas funções. Só que o limite da função g é muito mais fácil de calcular, pois, sendo ela uma função contínua, calcular o limite é simplesmente calcular o valor da função no ponto, certo? E assim a gente obtinha o valor do limite da f, como sendo g de 2, e g de 2 é 9. Ok? Beleza. Um outro caso mais simples ainda é quando a função é contínua, certo? Aqui, está vendo que o exemplo é diferente, o 2 não zera embaixo. Então, tanto a função de cima, que é um polinômio de grau 3, quanto a função de baixo, é um polinômio de grau 2, de grau 1, desculpa, são contínuas, existe o limite, e mais, o limite do de baixo é diferente de zero. Quando isso acontecia, a gente via que numa fração, onde o limite do de baixo é diferente de zero e as funções são contínuas, o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, calcular esse limite é simplesmente também calcular o valor da função no ponto, quer dizer, essa função é contínua. E quando t é 2, opa, desculpa, aqui devia ser t, né? T mais 1, t. Quando t é 2, essa função dá zero, certo? Dá zero sobre menos 1, que é zero. Ok, aqui de novo, tudo devia ser t, sabe? Agora é o seguinte, olha só essa função agora. É a mesma função anterior, só que eu estou calculando o limite quando t tende a 3. Quando t tende a 3, o numerador tende a zero. Desculpa, o denominador tende a zero. O numerador tende a um número. Tá? Que número é esse? 1 aqui, vezes 4, que é 4 mesmo, vezes menos 2, ou seja, menos 2 vezes 4, menos 8. Certo? Então, o numerador tende ao número, mas o denominador tende a zero. Então, eu não posso aplicar o limite que eu acabei de falar, que a gente usou no slide anterior, certo? O limite do quociente é o quociente dos limites. Por quê? Porque o de baixo é zero e não dá para dividir por zero. Como que a gente faz, então, nesse caso? É esse tipo de indeterminação que vai nos levar ao conceito de uma assíntota vertical para o gráfico da função. Beleza. Então, a gente começa observando que essa função aqui, né, que é a mesma vez passada, aqui já troquei x por t, ou desculpa, t por x, tá?
mas é a mesma coisa, a variável livre agora é x. Ela não está definida no ponto x igual a 3, certo? Ou seja, o domínio dessa função não inclui o 3, é todos os reais menos o 3. Mas isso nunca foi problema para a gente calcular o limite, certo? A gente viu que para calcular o limite de uma função, essa função não precisa estar definida no ponto. Na verdade, o que precisa acontecer é que ela esteja definida num intervalo perfurado naquele ponto, certo? E ela está. A nossa função, o domínio dela é os reais menos o 3. Então, qualquer intervalo centrado no 3, a função vai estar, exceto 3, né, perfurado, centrado no 3, a função vai estar definida nesse intervalo. Portanto, é possível calcular o limite, se o limite existir. Certo? Beleza. Então, para a gente ganhar um pouco de confiança sobre essa função, vamos plotar aqui o gráfico da função perto do 3, dessa função que a gente viu agora. Vamos ver o que acontece. Olha só, o gráfico da função, ela tem o que a gente chama de uma reta vertical aqui no ponto 3. Como esse ponto é um ponto fora do domínio, então, a gente não pode atribuir à nossa função o valor 3. Então, é o que a gente chama, normalmente, quando a gente desenha nos livros, ou quando a gente desenha na prova, no nosso exercício, essa reta vertical aqui, a gente desenha ela pontilhada, para não confundir com o gráfico, quer dizer, ela não faz parte do gráfico. É justamente a reta vertical é o conjunto de pontos onde o gráfico não pode cortar. Por quê? Porque o valor x igual a 3 não está no domínio da função, certo? Então, olha agora o que acontece quando eu exprimo. Aqui o a está valendo 1, então eu estou plotando esse gráfico no intervalo de 2 a 4, tá? Quando eu mexo no 1, faço o a diminuir de 1 até 0, estou me aproximando cada vez mais do 3, ó. Olha o que está acontecendo na escala vertical aqui. O gráfico está ficando cada vez mais perto, né, para valores cada vez maiores na vertical, certo? Então, isso significa que, ao me aproximar arbitrariamente do 3 aqui, o gráfico da função pela esquerda tende a mais infinito e pela direita tende a menos infinito, certo? Olha aqui, 5.000 aqui, menos 5.000 aqui, certo? Ok. Vamos atribuir uma série de pontos para o valor x e ver a sequência de pontos que a nossa função assume. Aqui, ó, do 2.5 até o 2.999. Então, eu estou me aproximando do 3 por valores menores do que 3, à esquerda. Note que por valores menores do que 3, x menos 3 é um número negativo, tá? Olha a sequência de valores que a gente obtém, né? É uma sequência de pontos, valores sempre positivos, e que está crescendo aqui, ó, 8.75, 10, 13, 17, 22, 31, aqui 82, aqui já 393, certo? Vai crescendo ilimitadamente. Quer dizer, aqui não dá para a gente saber se vai crescendo ilimitadamente ainda, mas dá para a gente ter um sentimento de que isso acontece. Se eu ploto esses pontos, eu vejo aqui o crescimento do valor da função quando eu me aproximo do 3 pela esquerda, tá bom? Vou fazer agora a mesma coisa me aproximando do 3 pela direita, quer dizer, vou variar o x do 3.5, decrescendo até o 3.001, certo? Vou ver que os valores agora crescem também, só que crescem em módulo, crescem negativamente. São números negativos cada vez maiores para o lado negativo. Começa no menos 20, tá vendo? E aqui no final já é menos 805, tá? Se eu plotar esse gráfico desses pontos, eu vejo o que acontece com os pontos, com os valores da função nesses pontos. Ela vai ficando cada vez mais negativa, tá? E observa também, né, que quando x é maior que 3, agora esse número aqui é um número positivo, o que está embaixo, certo? Mas mesmo assim a função está tendendo a valores cada vez mais negativos. Por que isso? A gente vai ver que o que deve estar acontecendo é que o número do qual o numerador se aproxima quando x tende a 3 pela direita vai ser um número negativo. E aí fica negativo dividido por positivo cada vez menor, fica um número negativo cada vez maior. A gente vai olhar
analisar esses casos com calma daqui a pouquinho. Tá bom? Por enquanto é só para a gente sentir o que está acontecendo. Beleza, então esses exemplos, esse exemplo, na verdade, nos apresenta uma previsão, uma situação que a gente podia até adivinhar que ia acontecer, né? Quer dizer, uma indeterminação do tipo k sobre zero indica que o numerador está se aproximando cada vez mais de zero. Desculpa, o denominador está se aproximando cada vez mais de zero. E o numerador de uma constante k não nula, certo? Então, a gente entende que você está dividindo uma coisa que se aproxima cada vez mais de k por um número cada vez menor, cada vez mais próximo de zero. Então, isso me dá o resultado dessa divisão nos dá um número cada vez maior. Dependendo do sinal do k, isso vai ser cada vez maior positivamente ou cada vez maior negativamente. Certo? Então, é isso que eu estou dizendo aqui nesse slide. Ok? Ok. Exatamente. A questão é saber se o resultado cresce limitadamente para o lado positivo ou para o lado negativo. Ele cresce em módulos, sim, mas ele cresce positivamente ou ele cresce para o lado negativo, né? E a resposta depende do sinal do K, a constante que está em cima, bem como de como o denominador tende a zero. Se o denominador tende a zero por valores positivos ou por valores negativos, isso faz diferença na hora que você está dividindo. Vamos a alguns outros exemplos mais simples. Então, agora a função é 1 sobre x ao quadrado, certo? 1 sobre x ao quadrado. Primeira coisa que a gente tem que fazer nesses casos, e também quando a gente for esboçar gráfico de função, uma das primeiras coisas que a gente faz, na verdade, a primeira coisa que deve ser feita é determinar qual é o domínio da nossa função, certo? Então, o domínio da nossa função aqui, 1 sobre x2, eu posso fazer essa divisão para qualquer valor de x, exceto se o x for zero. Então, o meu domínio é os reais todos, exceto o número zero, tá? Quando eu ploto o gráfico aqui, o que acontece? Próximo do zero, a minha função, a gente diz que ela estoura para mais infinito. A gente diz também que a reta vertical aqui, que passa pelo x igual a zero, é uma assíntota vertical do nosso gráfico, tá? Era esperado que isso acontecesse, porque você está dividindo 1 por um número positivo, né? Porque x ao quadrado, então, independente de se aproximar do zero pela direita ou pela esquerda, x ao quadrado vai ser um número pequeno, mas positivo, cada vez mais próximo de zero, por valores positivos. Então, 1 dividido por uma coisa que é positiva, mas cada vez mais próxima de zero, cresce cada vez mais. Então, a gente diz que ele estoura para mais infinito, ou diverge para mais infinito. A gente diz também que o limite dessa função, quando t... Opa! Aqui eu precisava colocar a mesma letra, certo? Se eu coloquei x ali em cima, eu coloco x aqui embaixo. O valor dessa função, quando x tende a zero, tanto faz pela direita ou pela esquerda, é mais infinito. Ok? Outro exemplo agora. Agora o exemplo é a função 1 sobre x. Então, de novo, o domínio é todos os reais menos o zero, porque eu não posso dividir por zero. Quando eu ploto o gráfico agora, olha só, o comportamento é diferente pela direita ou pela esquerda. Porque ao me aproximar de zero pela direita, então eu estou dividindo 1, que é um número positivo, por um número positivo, cada vez mais próximo de zero. Então, isso me dá um número cada vez maior positivamente. Mas se eu me aproximo do zero pela esquerda, então, embora os valores de x que eu esteja pegando sejam valores cada vez menores, mais próximos de zero, né? Menores no sentido do módulo, cada vez mais próximos de zero, mais por valores negativos. Então, eu estou dividindo 1 por um número cada vez mais próximo de zero, isso dá uma coisa grande, mas como ela é próxima de zero pelo lado negativo, então isso dá uma coisa grande negativamente. Então, o gráfico estoura para menos infinito, aqui diverge para menos infinito. E aí o limite, os limites laterais quando o x tende a zero são diferentes, dependendo se eu me aproximo do zero pela direita, como está escrito aqui, ou pela esquerda, como está escrito aqui. Certo? Então, a gente denota assim, limite pela direita é mais infinito, limite pela esquerda é menos infinito, e o comportamento do gráfico tem esta cara aqui. Ok?
Claro que se a constante que está em cima não for 1, que é uma constante positiva, mas for uma constante negativa, aí a situação se inverte, né? Então, isso aqui é o menos 3 dividido por x2, de novo. Lembrando que a primeira análise que a gente tem que fazer é quem é o domínio é os reais menos o zero, ainda, certo? Eu estou dividindo uma constante negativa por uma coisa que é positiva, porque x ao quadrado é positiva, tanto faz se o x se aproxima do zero pela direita ou pela esquerda. Então, estou dividindo menos 3 por uma grandeza positiva cada vez mais próxima do zero. Isso dá um número cada vez maior negativamente. O gráfico da função é essa. De novo, a gente diz que ele tem uma assíntota vertical na posição x igual a zero, na reta vertical que passa pelo x igual a zero, certo? E, de novo, agora a gente denota isso aqui assim, certo? O limite da f de x, quando x tende a zero, é altamente pela direita e pela esquerda, então eu não uso nenhum sinal para indicar como eu estou me aproximando do zero aqui. Estou me aproximando do zero, tanto faz pela direita e pela esquerda, que o comportamento é o mesmo. E o comportamento da função é que ela está tomando valores cada vez maiores negativamente. Então, esse limite é menos infinito. Um outro exemplo aqui, agora uma constante negativa em cima dividido por x. De novo, o domínio da minha função é todo mundo menos o zero. E o gráfico dessa função agora tem esse comportamento aqui. Positivo quando tende pelo zero, quando tende ao zero pela esquerda, e negativo ao contrário, mas crescendo ilimitadamente, certo? Raciocínio é o mesmo, porque agora eu estou dividindo o número menos 7, que é negativo, por o número x, cada vez mais próximo do zero, porém, ora por valores negativos, o que dá uma quociente de 2 negativos, dá um número positivo, cada vez maior, e pelo outro lado, quando me aproximo pela direita, o x é positivo, cada vez menor, e estou dividindo menos 7 por um número positivo cada vez menor. Isso dá um número negativo cada vez maior, e o comportamento da função é como a gente vê aqui no gráfico. De novo, a reta vertical que passa pelo x igual a zero é o que a gente chama de uma assíntota vertical. E a gente denota agora esse comportamento, tem que ser, para denotar esse comportamento, tem que dizer por que lado eu me aproximo do zero. Se eu me aproximo pela direita, o comportamento é menos infinito, tende a um número cada vez maior negativamente. Se eu me aproximo pela esquerda, o limite agora é mais infinito. Ok? Então, já deu para perceber que o uso dos limites laterais vai ser fundamental nessa aula de hoje, né? Nem sempre a gente pode trabalhar direto com o limite global, a gente vai ter que dizer por que lado eu estou me aproximando do ponto. Ok? Então, agora vamos formalizar matematicamente as nossas definições, né? O que significa uma função tender ao infinito quando a variável livre tende ao número real, t0 ou x0, se você quiser usar x para variável livre, tá bom? E a definição aqui, a primeira definição é essa. A gente diz que a função dt tende a mais infinito quando t tende a t0 pela esquerda, se o valor da função d, desculpa, a imagem, a sequência das imagens pela função cresce ilimitadamente para toda a sequência de pontos da variável livre que se aproxime do t0 pela esquerda. Ou seja, você pega qualquer sequência de pontos que se aproxime do t0 pela esquerda, olha para as imagens desse ponto pela função, isso me dá uma outra sequência de pontos. Se essa sequência de pontos cresce limitadamente, a gente diz que a função tende a mais infinito quando t tende a t0 pela esquerda, tá? As outras três definições vão ser exatamente análogas, só trocando o lado pelo qual eu me aproximo do ponto t0, pela direita e pela esquerda, e trocando também o valor do qual, para o qual a sequência das imagens tende, certo? Ela pode tender ora para mais infinito, ora para menos infinito. E isso nos dá as próximas três definições, são muito parecidas com essa. Então, o objetivo é entender bem a primeira
E o resto é muito análogo. Tudo bem? A notação nesse caso é... A gente lê que o limite da função d de t, quando t tende a t zero à esquerda, então tem esse sinalzinho de menos aqui para indicar que o t se aproxima do t zero por valores menores do que t zero. Esse limite é mais infinito. Tá? As outras definições são análogas. Aqui a dt tende a mais infinito ainda, só que eu estou dizendo que o t tende ao t zero pela direita. Ou seja, a imagem da sequência cresce limitadamente. Isso vale para toda a sequência de pontos que estejam no domínio da minha função, bem lembrado aqui, está entre parênteses, tá? Mas que convirja ao t zero pela direita agora, tá? A notação agora é essa aqui, certo? O t se aproxima do... O t se aproxima do t zero por valores maiores do que zero, por isso que tem esse sinalzinho de mais aqui. E a gente diz, limite da função d de t, quando t tende a t zero pela direita, é mais infinito. Tá? Analogamente, as duas próximas definições, só que agora os valores da função tendem a menos infinito, certo? Então, a dt vai decrescer limitadamente, quando calculada em cima de pontos de uma sequência que convergem a t zero pela esquerda, certo? Então, a notação é essa aqui. A gente diz que o limite da d de t, quando t tende a t zero pela esquerda, é menos infinito. E, finalmente, a mesma coisa, só que agora a sequência de pontos converge a t zero pela direita. Mas o valor da minha função decresce limitadamente. Então, a gente diz que a d de t, limite da d de t quando t tende a t zero pela direita, certo? É menos infinito, neste caso. Ok? Beleza. Agora, ao contrário do que a gente fez nas aulas passadas, em vez de calcular o limite por definição, que é uma coisa trabalhosa, que a gente já viu, tem que manipular o valor da função no ponto e coisa e tal, vamos logo para um teorema que vai nos ajudar sobremaneira a calcular esses limites, tá? Esse teorema, ele é muito intuitivo, se você parar para pensar um pouquinho. Então, eu coloquei aqui o seguinte, eu vou colocar 4 funções para simplificar a nossa vida, tá? As f's, que é f1 e f2, vão ser sempre funções que vão aparecer no numerador da nossa função. E a g e a h do denominador, tá? Então, a f1 é o seguinte, ao me aproximar do ponto t0 pela direita, a f1 se aproxima do zero pela direita. E a f2, o contrário, se aproxima... Ao me aproximar do t0 pela esquerda, a f2 se aproxima do zero também pela esquerda, tá? E a g e a h, elas se aproximam de valores, tá? A g, quando se aproxima do t0 pela direita, se aproxima de um valor que é negativo. E a h, quando se aproxima do t0 pela direita, se aproxima de um valor que é positivo. Só que a g troca o sentido. Quando me aproximo do t0 pela esquerda, a g se aproxima de um valor que é o que é positivo. Já a h, quando me aproximo do t0 pela esquerda, se aproxima de um valor negativo. Tá? Então, o que acontece com o valor desses quocientes aqui, ó? Bom, quando é 1 sobre f1 ou f2, certo? O valor do limite vai depender exatamente de uma constante positiva que está em cima, certo? Então, estou dividindo pela f, que tende a zero, e a f1 tende a zero pela direita, ela tende a zero positivamente. Então, 1 dividido por uma coisa que tende a zero positivamente vai tender a mais infinito. A f2 já tende a zero negativamente. Então, 1 dividido por uma coisa que tende a zero negativamente vai tender para menos infinito. E o mesmo raciocínio segue para as outras duas, só que as outras duas, em cima não tem constantes. As funções que aparecem em cima, agora, são g e h, e não são constantes. Mas, de qualquer jeito, a regra o que vai nos ajudar a memorizar esse teorema é a regra do quociente de sinais, né? Quando eu divido uma coisa, aqui, olha, a g, quando eu me aproximo do t0 pela direita, a g
se aproxima do número negativo, certo? A F1 que está embaixo também se aproxima agora do zero positivamente, valores positivos. Então, aqui fica uma coisa que se aproxima de um quociente P sobre o número positivo que se aproxima de zero, só que o P é negativo. Então, negativo dividido por positivo, cada vez menor, tende a menos infinito, certo? Aqui vale o contrário pelo outro lado, porque a F2 se aproxima de valores negativos, e a G, do lado negativo, se aproxima de valores positivos. Então, fica também números positivos, a G se aproximando do Q, por cima, que é positivo, e a F2 se aproximando do zero por valores negativos. Positivo dividido por negativo dá, de novo, menos infinito. Já com H vai acontecer o contrário, né? Porque a H pela direita do T0 se aproxima do M, que é positivo, e a F1 também se aproxima do zero por valores positivos. Então, dá positivo dividido por positivo, só que o de baixo tendendo a zero e o de cima uma constante não nula, tá? Eu deveria ter dito aqui, tá dito, ó, o M é positivo, estritamente positivo, o Q é estritamente negativo, quer dizer, nenhuma dessas constantes aqui é zero, tá? Finalmente, pelo F2 aqui, o F2 se aproxima do zero por valores menores do que zero, mas a H também se aproxima do N, que é um número negativo. Então, fica uma coisa que se aproxima de um quociente sempre negativo, o numerador se aproximando do N e o denominador se aproximando do zero por valores negativos. Então, quociente de dois números negativos, o de baixo cada vez mais próximo de zero, dá uma coisa grande positivamente. Então, esse teorema é bem intuitivo e a gente vai usar ele direto nos próximos exemplos, tá bom? Tentem lembrar aqui o que está acontecendo, tá bom? A F1 se aproxima, a F1 bom, a gente vai ver nos exemplos, mas era bom fotografar na memória esses valores aqui, que a F1 e a F2 se aproximam, a G pela direita, a G pela esquerda, a H pela direita, a H pela esquerda. Vamos ver os exemplos. Qualquer coisa a gente volta a essa tela aqui. Tá? Então, esses exemplos vão ser importantes na hora que a gente estiver traçando o gráfico. Certo? E quiser analisar como o gráfico se comporta quando eu deixo a variável livre de chegar próximo de um ponto que não está no domínio, né? Ok. Então, os exemplos que a gente já estudou, a gente vai rever agora. O primeiro exemplo é 1 sobre t. Lembrando de novo que o domínio não tem todos os reais menos o zero, certo? Então, aqui eu posso pegar a F1 a F2 como a própria t, certo? Porque ela satisfaz a propriedade, né? A F1 se aproxima a F1 está aqui, né? A F1 pela direita é positiva e a F2 pela esquerda é negativa. A F1 pela direita é positiva, né? E a F2 pela esquerda é negativa. Eu posso pegar a mesma função para F1 e para F2 que elas satisfazem a propriedade do teorema. Então, o teorema dizia que quando eu pego uma função que é 1 sobre F1, né, nessas condições, então 1 sobre uma que, que se aproxima primeiro pela direita aqui, que se aproxima pela direita por valor, se aproxima do zero por valores positivos, e se aproxima pela esquerda do zero por valores negativos, então esse quociente vai dar, bom, pela direita vai dar positivo e pela esquerda vai dar negativo. Então, o limite pela direita vai dar positivo e pela esquerda vai dar negativo, certo? Como a gente já tinha visto lá atrás, é fácil verificar quando a gente plota esse gráfico, que é esse o comportamento da função 1 sobre t, a assíntota vertical aqui no ponto t igual a zero. Ok? Agora, o exemplo de cima, o novo exemplo, agora a constante em cima é menos 7. De novo, o domínio da função todos os reais menos o zero, né? Eu posso pegar a função de baixo, de novo, como sendo f de t
igual a t, que satisfaz a propriedade que a gente pedia lá de cima, o limite pela direita é zero pela direita, ou seja, positivamente tende ao zero, o limite pela esquerda da minha f é zero negativamente, né? Tanto faz a f, a F1. Deixa eu até colocar F1 aqui para ficar na anotação do teorema mais claro. Opa, aqui F2. Satisfaz isso, certo? A G, ela é constante, então ela se aproxima do menos 7 pela direita ou pela esquerda, certo? Só que eu peço aqui que ela seja a G, que ela me aproxima pela esquerda do menos 7, que é o P lá de cima do teorema, e vou chamar o H, que é o nosso N, que é o menos 7 também. E aí, aplicando o teorema, quer dizer, o número menos 7, que é negativo, dividindo por uma coisa que é cada vez mais próxima de zero positivamente, vai dar menos infinito pela direita e mais infinito pela esquerda. Certo? Menos infinito pela direita e mais infinito pela esquerda. Ok? Isso dá para ver bonitinho aqui no gráfico agora. Inverteu, né? Inverteu o caso anterior, que é sobre t, agora é menos 7 sobre t, e inverteu justamente por causa do sinal do numerador, que agora é negativo e antes era positivo. Tá? Outro exemplo. 5 sobre x menos 3. De novo, o domínio dessa função inclui todos os reais, exceto o 3, certo? E aí eu vejo que, se eu chamar f1 a função t menos 3, ao me aproximar do 3 pela direita, a f1 é positiva. E ao me aproximar do t pela esquerda, a f2 é negativa, certo? E aqui eu estou chamando primeiro a g de função constante 5 e depois a h, função constante 5, para usar os dois pedaços convenientes do teorema que me permitem dizer que o comportamento dessa função, né, como a de cima tende para 5, pela esquerda, né, tende para 5, e pela esquerda tende para menos infinito, então e pela esquerda tende a zero por valores negativos, então esse quociente pela esquerda tende a menos infinito e pela direita tende a mais infinito, que é o resultado do teorema. Pela direita tende a mais infinito e pela esquerda tende a menos infinito, pela esquerda aqui. Ok? Estou usando o teorema de novo, isso é fácil de ver. Olha só o comportamento do gráfico, só que a assíntota agora está no t igual a 3, né? O t igual a 3, que é o ponto singular dessa função, é o ponto que está fora do domínio e é ali onde o comportamento tem que ser analisado via limites e via limites laterais, tá? Próximo exemplo é muito parecido, 8 agora sobre 5 menos t. Agora o domínio tem todos os reais menos os 5, tá? E só para ficar mais claro de enxergar, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou reescrever 8 sobre 5 menos t como menos 8 sobre t menos 5. Né? Vou fazer esse truque aqui, que agora a análise vai ficar mais fácil de ser feita, certo? Pelo menos eu acho mais fácil. Eu pego as funções f1 e f2 e chamo de t menos 5. Então, pela direita, o f1 tende a zero positivamente, e pela esquerda, o f2 tende a zero negativamente, certo? E a g é a função constante igual a menos 8, e a h a função constante igual a menos 8, certo? Aí, é só a gente ver aqui, então eu estou dividindo o número negativo, menos 8, pela direita, esse cara de baixo aqui se aproxima, próximo ao 5, esse denominador, pela direita do 5, se aproxima do zero positivamente, então a direita vai ficar um número negativo dividido por uma coisa cada vez mais próxima de zero positivamente. Então, a direita vai dar menos infinito. E com o mesmo raciocínio, a esquerda vai ficar a divisão do número negativo por um número próximo a zero, mas cada vez mais negativo. Desculpa. Próximo a zero, mas sempre valores negativos. Então, a esquerda vai ficar
Isso vai tender a mais infinito e a direita vai tender a menos infinito. Vamos ver se bate com o gráfico. Ah, foi o que eu acabei de falar, né? A direita vai dar menos infinito. E a esquerda, só que aqui devia ser 5, não 4. 5. 5. E a esquerda vai dar mais infinito. Vamos ver o gráfico. Exato. A esquerda, mais infinito. E a direita, menos infinito. Não é isso que eu falei? A direita, menos infinito. E a esquerda, mais infinito. Exatamente. Certo? Ok. Agora, essa aqui, olha só. Parece uma pegadinha, né? De novo, o domínio da minha função não contém... O único ponto que ele não contém é o x igual a 2. O t igual a 2, desculpa. Porque esse quociente, essa divisão, dá para ser feita por qualquer valor de t, menos para o t igual a 2. Só que agora aqui, ó, observe que aparece t menos 2 ao quadrado. Então, como eu estou ao quadrado, ao me aproximar do 2 pela direita ou pela esquerda, isso que está aqui dentro do parênteses fica assim pequeno. Por um lado, fica pequeno positivamente, por outro lado, fica pequeno negativamente. Mas, como eu estou elevando esse número pequeno ao quadrado, seja ele pequeno negativamente ou pequeno positivamente, o quadrado dele dá um número próximo de zero positivo. Então, os dois limites laterais vão dar positivos. Bom, não vou adiantar o negócio, vamos fazer as continhas como está feito aqui, né? Então, eu vou quebrar em dois casos aqui. A primeira parte, eu vou me aproximar do 2 por valores maiores do que 2, pela direita, certo? Então, para esse caso, eu vou chamar a f1 de t menos 2 ao quadrado, e vou chamar h de 11, certo? O limite dessa função é f1 aqui, certo? Quando t se aproxima do 2 pela direita, claramente é 0, mas 0 por valores positivos, certo? Porque o t já é maior que 2, e está elevado ao quadrado aí, então. O quadrado do número positivo é sempre positivo. E o limite da h é sempre 11, né? Que é constante, 11, que é um número positivo, tá? E aí, pelo teorema, então, quando eu divido positivo por positivo, o de baixo tendendo a zero positivamente, esse limite dá mais infinito. Certo? Só ver uma coisa aqui. Isso. O segundo caso é calcular o limite agora quando t tende a 2 por valores menores do que 2. Então, é aquilo que acontece. Quando o valor é menor do que 2, isso aqui vai ser negativo, próximo de zero. Só que eu estou elevando ao quadrado, então fica positivo, próximo de zero. Então, olha agora aqui, o truque que eu fiz é chamar de f2 menos esse valor aqui. E multipliquei em cima por menos também. Então, eu reescrevi a minha função como se fosse menos 11 dividido por menos t a menos 2 ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ficar exatamente na notação do teorema. E a notação do teorema pedia que a função que estava embaixo tendesse, quando o t tendia ao valor pela esquerda, ela tendesse ao zero pela esquerda, tá? Então, se eu não coloco esse menos aqui, eu não consigo usar diretamente o teorema. Então, eu coloquei esse menos aqui, porque agora a f2, de fato, satisfaz as hipóteses do teorema. Ela, quando o t tende ao 2 pela esquerda, certo? Pela esquerda, ela tende ao zero negativamente, porque eu coloquei esse menos aqui, porque agora, embora esse quadrado todo seja positivo, com o menos na frente fica negativo. Bom, se eu multipliquei embaixo por menos 1, eu tinha que multiplicar em cima também, para não mudar nada. Tá bom? E daí, então, ficou escrito dessa forma, esses resultados aqui valem, e eu posso usar o teorema para essa F2 e para essa H. Tá bom? Ela tende a zero negativamente e o H tende a 11 negativamente. Quer dizer, o H é constante igual... Desculpa, menos 11. O H é constante igual a menos 11. Então, ele tende a essa constante, na verdade, ele assume esse valor sempre. Tá? Então, o quociente dos dois vai dar quociente de negativo por negativo, o de baixo tendendo a zero. Então, isso tende a mais infinito. E se você olhar para o gráfico da nossa função, de fato,
ele tende a mais infinito pelos dois lados. E aqui a gente tem uma assíntota que por algum motivo dessa vez não desenhou, mas é uma assíntota no valor de t igual a 2 aqui, uma reta vertical passando pelo t igual a 2. Ok? Tá. Essa aqui é legal, um pouco mais complicada, que é a função tangente. A função tangente eu vou olhar ela só no intervalo de 0 a π, primeiramente. Tá? Só que observa o seguinte, quem é o domínio dessa função nessa região aqui? Quando o cosseno, quando t é π sobre 2, o cosseno é 0. Então, aqui não é π que eu tenho que tirar, é π sobre 2. Tá? Então, o domínio dessa função, eu vou olhar para o intervalo que vai de 0 até π, mas sem o ponto π sobre 2. É um intervalo perfurado no ponto π sobre 2. E vou olhar justamente para o limite quando o t se aproxima do π sobre 2. Pela esquerda, ou se aproxima do π sobre 2 pela direita. Tá? Para fazer isso, poder usar o teorema lá de cima, eu preciso, né? Tangente é o quociente de seno por cosseno. Então, para usar a nomenclatura do teorema, eu preciso saber o limite dessas funções aqui. Cosseno, quando t se aproxima do π sobre 2 pela esquerda, cosseno quando se aproxima do π sobre 2 pela direita, e a mesma coisa para o seno. Tá? Preciso saber o valor desses limites. Bom, o valor desses limites é fácil de calcular, porque seno e cosseno são funções contínuas, tá? Então, o valor dessa função, o valor desses limites é justamente o valor da função no ponto. E aí, tanto faz pela direita ou pela esquerda, porque o valor da função no ponto, como ela é contínua, né? O limite lateral pela esquerda e pela direita coincide. Então, para o caso do seno de π sobre 2 é 1. E no cosseno, o cosseno de π sobre 2 é 0. Certo? Então, ao me aproximar do ponto π sobre 2 pela direita, tá? O cosseno é 0. E ao me aproximar pela esquerda, também o cosseno é 0. Só que, como o tangente é a divisão do seno pelo cosseno, para o cosseno, eu vou precisar saber se, ao me aproximar do π sobre 2 pela direita ou pela esquerda, ele está se aproximando. Aqui devia ter um menoszinho, tá? Aqui devia ser o cálculo pela esquerda. Isso aqui dá 0. Aqui eu não estou dizendo, nessa linha aqui, eu não estou dizendo se esses limites se aproximam do 0. É conhecido com o cosseno de π sobre 2, sim, mas aqui eu não estou especificando se aproxima do 0 por valores maiores que 0 ou não. Mas eu vou precisar desse resultado para usar o teorema. Tá? É isso que está escrito aqui, certo? No caso do cosseno, a gente precisa saber se o valor do qual a função se aproxima é 0 pela direita ou pela esquerda. Tá? Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai calcular o valor de cosseno em pontos se aproximando do π sobre 2 pela direita e pela esquerda. Então, primeiro aqui eu vou pegar os valores de pontos, onde eu tenho cosseno de π sobre 2 menos 1 sobre n. Quer dizer, estou tirando do π sobre 2 um número positivo, então estou me aproximando do π sobre 2 por valores à esquerda do π sobre 2. Quando eu faço essa tabela, olha só, fiz um monte de números aqui, ela vai se aproximando do 0, sim, como a gente está obtendo, mas sempre por valores positivos. Então, ela se aproxima do 0 por valores positivos quando o t se aproxima do π sobre 2 pela esquerda. Tá? Posso garantir que vale isso aqui, então. De mesma forma, quando me aproximo agora cosseno de π sobre 2 mais 1 sobre n, quer dizer, por valores maiores do que π sobre 2. Estou deixando muitos valores de n aqui. Então, quando eu peço essa tabela, olha só que todos os valores são negativos, se aproximando, sim, do 0, cada vez mais do 0. Olha aqui, ó. O último cara é esse aqui. Mas sempre por valores negativos. Então, esses resultados me indicam que, ao me aproximar do π sobre 2 por valores pela direita, né, por valores maiores que π sobre 2, o cosseno se aproxima do 0. Tá? Então, para usar a notação do teorema, de novo, eu faço esse truquezinho aqui.
Tangente de t é seno de t sobre cosseno de t, que eu escrevo, multiplico em cima e embaixo por menos, para poder ficar na notação do teorema, tá? E daí, basta eu chamar de F1 a menos cosseno de t, e a g é menos seno de t, com p igual a 1, com p igual a menos 1, né? Porque o p era o limite da g, quando o t se aproximava do ponto, do π sobre 2. E a gente viu que o limite de seno é 1. Só que como eu tenho menos seno aqui, então o limite do menos seno é menos 1. Certo? Então aí eu posso usar o teorema, estou nas notações do teorema. E o limite da tangente é o limite desse quociente aqui, certo? O de cima tende a menos 1. E o de baixo tende a uma coisa... tende a zero positivamente. Então o quociente tende a menos infinito. Quando eu me aproximo do π sobre 2, pela direita vai dar menos infinito. Mesma coisa agora para o caso, quando me aproximo do π sobre 2 pela esquerda, certo? Repetindo o processo, vou deixar para vocês conferirem, mas aqui se aproxima do menos 1 de novo. E aqui agora se aproxima de um número negativo, não é isso que a gente viu? Se aproxima do zero, por valores cada vez sempre negativos. Então, esse agora se aproxima do mais infinito. Quando eu ploto a tangente aqui, vai dar isso. Pela esquerda, mais infinito, pela direita, menos infinito. Aqui eu estou plotando entre 0 e π, né? Mas a gente sabe que esse problema com o cosseno dando zero acontece em todo múltiplo ímpar de π sobre 2, né? Então, tudo que foi feito ali acima podia ser repetido para o cálculo do limite para os múltiplos ímpares de π sobre 2. Então, agora eu vou plotar o gráfico da tangente numa região maior e a gente vê que esse comportamento, essas retas verticais aqui, tá, elas não fazem parte do gráfico, elas deviam estar pontilhadas. São as assíntotas verticais do gráfico da tangente. Nenhum desses pontos aí pertence ao gráfico da tangente. Esses são os pontos que estão fora do domínio da tangente. São todos os múltiplos ímpares de π sobre 2. Ok? Finalmente, vamos voltar àquele exercício lá do começo da aula de hoje, né, que era essa função aqui, certo? Quero saber o que acontece quando eu me aproximo do 3 pela direita e pela esquerda, tá? O 3 é um ponto fora do domínio, o domínio da minha função, o domínio de um quociente de polinômios, lembra lá de uma aula lá de trás? É sempre o conjunto de todos os pontos que não zeram o denominador. É isso? O único ponto que zera o denominador aqui é 3. Então, são os reais, exceto no 3. Tá? Aí, o que eu posso fazer aqui? Posso pegar F1 e F2 como sendo x menos 3, porque a F1 tem o limite lateral pela direita positivo, e a F2 o limite lateral pela esquerda negativo, certo? E vou pegar tanto a g quanto a h, a mesma função. Desculpa, aqui estamos, na verdade, a g e a h é só esse numerador. A g e a h coincidem, mas é o numerador da função inicial, tá? E por ser polinômios, a gente sabe que é o limite quando eu tendo valores tendendo ao 3, pela direita e pela esquerda, coincide com o valor dessa função no 3, certo? E o valor dessa função no 3 vai dar menos 6, salvo engano, vamos ver. Quando x é 3, aqui dá 1. 1, e aqui dá 3 mais 1, 4. E aqui, 3 menos 5, menos 2. Então, dá menos 2. Opa, errei? Errei, né? É menos 8, então, né? Quando x é 3, aqui dá 1, aqui dá 4. E aqui dá menos 2. Então dá menos 8. Certo? Mas isso não vai afetar nosso resultado, porque continua sendo um número negativo, né? Então o numerador tende para o número negativo. E o denominador pela direita tende ao zero positivamente. Então negativo dividido por alguma coisa que tende ao zero positivamente vai tender ao mais infinito. Por outro lado, quando em cima continua tendendo ao número negativo menos 8, só que agora quando eu me aproximo dos 3 pela esquerda, essa função aqui se aproxima do zero por valores negativos. Então, dá o quociente do número
negativo, por outro próximo de zero também negativo. E a regra do sinal diz, então, que isso aqui se aproxima do mais infinito. Ok? E se eu plotar o gráfico, eu vou ver exatamente esse comportamento aqui. Tá joia? Ok? Interessante aqui o comportamento quando essa função tende a mais infinito aqui, ó. O que será que acontece quando essa função tende a mais infinito? Será que ela cresce para mais infinito? Ou será que ela se aproxima de algum valor pré-determinado aqui? Vamos fazer o gráfico, aproveitar aqui fazer o gráfico dela até 100. Ah, parece que cresce ilimitadamente. Tá? 1000. Ixi, cresce ilimitadamente. Então, isso aqui nos dá uma indicação de que essa função, o limite dessa função, fugindo um pouquinho da aula de hoje, mas voltando à aula, a parte anterior dessa mesma aula, né? Quando x cresce para mais infinito, essa função tende a mais infinito. Tá bom? Estou tratando desse caso aqui, então vou deixar isso como exercício para vocês verificarem se é verdade ou não. Estou tratando desse caso aqui porque existe um caso que a gente não vai abordar aqui, mas pode ser que vocês trombem por aí na vida de vocês, tá? Que é o caso das assíntotas inclinadas. Então, é quando ocorre que, na verdade, o gráfico da minha função aqui, quando o x tende a mais infinito, ele se aproxima, ele tende a mais infinito, sim, mas ele tende a mais infinito, se aproximando cada vez mais de uma reta, uma reta inclinada aqui, que passa por algum ponto aqui e vai lá para mais infinito. Então, se aproxima dessa reta inclinada cada vez mais. A gente não vai estudar isso aqui, mas quando isso acontecer, se isso acontecesse, e se acontecer aqui também, pode ser que sim, pode ser que não, vou deixar para os curiosos pesquisarem. Então, a gente diz que existe uma reta assíntota inclinada para o gráfico da nossa função. Tá bom? Por hora é só, era isso que eu queria apresentar para vocês. Então, muito obrigado. Voltei aqui, tá? Vou encerrar então a nossa aula agora. Obrigado pela atenção de vocês. Bons exercícios, bom trabalho.